que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos no mês de outubro, que é o mês do Halloween, e eu decidi fazer alguns vídeos, junto com a minha amiga Mayara aqui, falando sobre alguns filmes de terror, de suspense, que vão nessa vibe aí do mês de outubro. Alguns filmes bem interessantes que a gente listou, e a ideia é a gente trazer pelo menos um filme por semana. Se der, a gente traz mais de um, mas por enquanto vamos começar com essa meta de um filme por semana. E nesse primeiro vídeo aqui nós vamos falar sobre um filme bem legal do ano de 2015, que é o filme A Bruxa. Então se liga aqui nesse vídeo porque a gente vai falar muita coisa legal sobre esse filme. Então, A Bruxa é um filme majoritariamente de suspense. Ele tem um terror mais psicológico e na boa primeira parte do filme você tem mais a construção da tensão. Você tem esse clima de medo, você tem esse clima meio opressor até, que você como telespectador, você sente muito. É um filme que eu acho bem agoniante, na verdade. Sim. Você fica, caramba, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer algo tenso com essa família. Na segunda parte as coisas começam a ficar mais animadas, digamos assim, né? A tensão, ela explode, o medo realmente acontece de maneira mais explícita, mais clara. Então, há pessoas que consideram que o filme vale mais a pena na segunda metade. Porém, essas pessoas são as que estão acostumadas com o terror mais gráfico, né? Com o terror mais popular. Então, essa primeira parte, ela é muito importante porque, como eu estava dizendo, cria realmente atenção pro terror. E o filme como um todo se faz muito bom e digno de ser indicado aqui nesse canal, justamente por conta disso. Então, A Bruxa se passa no século XVII, lá por volta de 1630, e conta a história de uma família que não fica muito claro o porquê, mas ela é expulsa da sua aldeia. É uma família muito religiosa, então você percebe que todos os membros da família, especialmente os pais, né, o pai e a mãe, são muito religiosos, dá a entender que cristãos, só que não fica necessariamente claro, né, são católicos, evangélicos, mormons. Eu lembrei daquela piada. Você é evangélica? Sou. De que igreja? Católica? Deus é que me comanda. Então eles são muito religiosos, acreditam muito em Deus. No decorrer do filme você percebe que é uma família que se preocupa muito com o destino de suas almas. Então eles se preocupam muito com a condenação eterna. Eles pedem perdão muitas vezes no decorrer do filme. Há uma intriga religiosa. Isso é o que deixa claro apenas, que por isso eles são expulsos de lá. No julgamento, que acontece logo no início do filme, que a gente vê só uma parte, não parece que eles vão ser condenados à morte ou então sofrer alguma penalidade física. Porém, o pai da família, ele deixa claro que ele prefere até ser expulso dali do que continuar naquela aldeia de pecadores. Eles saem dali e vão começar uma nova vida perto de uma floresta. Isolados perto de uma floresta que aparentemente é bem assustadora, né? E é sobre essa parte aí da introdução, já me intrometendo um pouquinho, né? É engraçado que a gente não sabe exatamente o motivo pelo qual eles foram expulsos, né? Então fica já o suspense, fica aí toda a nossa expectativa também já nesse comecinho aí do filme, com essa história toda de julgamento, que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. No início, não fica muito claro quanto tempo se passou. Eles têm cabras e um bode preto, que inclusive é muito importante nesse filme, esse bode tem um grande destaque. É uma família com 5 filhos. Nós temos 2 meninas e 3 meninos. E a mais velha, que ganha um destaque maior, ela é protagonizada por uma atriz que muitos de vocês provavelmente conhecem, que é a atriz Anya Taylor-Joy, que ela já fez vários filmes como Fragmentado e Vidro, do Shyamalan, mas ela ficou bem conhecida pela série O Gambito da Rainha, que ela foi a protagonista. Depois dela tem um menino, que é o Jonas, e nós temos 2 gêmeos, porém um casal, que é um menino e uma menina. Que são bem assustadores. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. E um bebê. Logo no início do filme, esse bebê acaba sumindo. E é a partir desse acontecimento que o terror do filme acaba se instaurando mais, né? Acaba se desenvolvendo melhor. Então a família tem que lidar com o sumiço dessa criança. E a culpa acaba caindo sobre a irmã mais velha, porque o bebê estava com ela quando isso aconteceu. Sim. Agora que a gente já sabe mais ou menos sobre o que o filme se trata e tudo mais, toda essa questão da atmosfera que o filme ele vai construindo, a gente vai começar a falar aqui do início até o final, que é um final bem maluquinho aí. A gente vai falar sobre cada uma dessas coisas. Então vamos voltar lá pro comecinho do filme.
na parte do julgamento, né, que foi que a gente tava falando ainda há pouco, pra mim essa é uma das partes assim bem intrigantes do filme, porque ele já começa nessa parte do julgamento, né? Então a gente já vem sendo apresentado pra família, pra essa comunidade que eles moram ali, que aparentemente é uma comunidade religiosa também. Sim. É uma comunidade muito provavelmente formada por cristãos ou por alguma outra religião que utiliza o cristianismo como base, né? Como os mormons, por exemplo, não sei. Não fica muito claro isso no filme, né? São só suposições que a gente tá fazendo. Eu já fiquei bem curiosa no início desde aí, né? E a partir disso o filme ele já vai começar a construir essa atmosfera um pouco mais pesada a partir do momento em que o bebê some. E que, por sinal, é uma cena bem estranha, né? Não é o desaparecimento comum de um outro filme qualquer que você vê alguém sequestrando o bebê ou alguma coisa desse tipo. É simplesmente a menina tá lá brincando com o bebê, né? Brincando aquela brincadeirinha lá de esconder o rosto. E nisso aí, num frame, né? Numa cena, o bebê tá lá e na outra cena o bebê já não tá lá. Então é um negócio bem bizarro. A gente fica se perguntando o tempo todo, caramba, como foi que esse bebê sumiu? O que aconteceu? Sei lá, foi um feitiço? Enfim, é um clima bem estranho, né? E os mistérios eles começam a se desenrolar por aí. Pessoalmente, eu acho que uma das coisas assim que torna esse filme bastante diferente dos filmes convencionais é toda essa questão mesmo do terror psicológico, né? Esse gênero aí que ele se encaixa. Porque, na verdade, como você falou no início, Mai, ele não é um filme que fica toda hora te dando susto, não é um filme que fica toda hora te mostrando a bruxa. Ele é um filme, na verdade, de sugestão, né? Ele sugere as coisas pra você, né? De forma bem sutil. E ele vai criando uma atmosfera bem pesada, ele vai criando realmente um clima bem tenso, um clima amedrontador, que te deixa, assim, realmente com uma sensação opressora. Ele realmente consegue causar em você, como telespectador, essa sensação ali de que existe alguma coisa de errado, alguma coisa tá acontecendo, mas a gente não consegue definir exatamente o que tá acontecendo, a gente não consegue definir realmente quem é a pessoa ali na família que tá fazendo alguma coisa de errado, se realmente existe alguém da família que tá fazendo alguma coisa de errado ou não, né? E eu acho que é isso que faz o filme ser um filme muito bacana, muito legal. É isso que prende a nossa atenção, porque Sim. você fica a todo momento querendo entender o que tá acontecendo. Como você disse, será que é alguém da família que tá causando isso ou será que é algo externo? Né? A família, como eles são muito religiosos, eles chegam a cogitar em algum momento do filme alguma maldição vindo de fora. Eles comentam sobre uns índios que talvez tenham feito algo contra eles, talvez enquanto eles ainda estavam na aldeia, se é alguém da aldeia Sim. que, né, lançou Talvez uma uma maldição, ali, exato, ninguém sabe. por, sei lá, vingança ou porque não gosta da família. Enfim, nada disso fica claro. E até mesmo o vilão, né, quem é o demônio, quem é a bruxa, Sim. só no final que se revela e você fica o tempo inteiro no filme querendo saber quem é. Até mesmo a bruxa, nos é apresentada a figura de uma senhora, né, uma velha, que seria a bruxa. Eles não mostram a bruxa de maneira clara pra gente, né? Não tem um take da cara sim, dela. É verdade. É bem sugestivo mesmo, é bem sutil, né? E após esse acontecimento, você não vê mais a bruxa. Sim. Só em um momento específico mais pra frente, que a gente vai comentar. Bom, então como a gente falou ainda agora, né, tem também as duas criancinhas lá que são bem esquisitas, né? Os irmãozinhos mais novos, os gêmeos. Eles são um foco de tensão, principalmente pra Thomasin, só que eles dão também pra nós, né, como telespectadores, pistas do que está por vir e de quem é o verdadeiro vilão. E eles agem de maneira bem esquisita. Eles ficam correndo atrás do bode preto que a família tem e cantando uma canção bem peculiar. É bem sinistra. Bem sinistra. Que dá a entender que é como se fossem em adoração. É a tal de Black Phillip, que dá a entender que é o próprio bode. Só que a letra dessa música é muito intrigante. É uma música infantil, tem um ritmo até animadinho. Elas cantam assim, saltitando, né? De mãos dadas atrás do bode. A letra é até meio perturbadora, Sim. que fala que Black Phillip, ele come... Meu Deus, eu come esqueci. os leões nas covas. Come os leões em suas covas e que o Black Phillip é o rei da terra e o rei do céu e o rei do mar. Então, por que essas crianças estão cantando essa canção? Por que elas estão adorando esse bode, né? É. Pra início de conversa. Exato. Até no contexto de uma família extremamente religiosa. Sim, exatamente. É bem bizarro por conta disso, né? É muito estranho que eles estejam cantando essa música pra um animal. Como eles aprenderam essa música pra início De onde conversa? veio essa música? Quem ensinou isso pra eles, né? Então é bem esquisito. Fica subentendido de que o bode fala com as crianças.
em forma de sussurros, né? E em certos momentos do filme isso é mencionado, né, pela própria Thomasin. E a Thomasin é a única pessoa que percebe isso. Teve esse momento que a Thomasin, porque ela já estava bem cansada daquilo tudo, ela resolve assustar a irmã. Então ela fala: eu sou bruxa sim. Eu entreguei o nosso irmão, né, o bebê, pra uma bruxa na floresta, pro diabo. E mais pra frente no filme você percebe que essa atitude foi um grande erro por parte da Thomasin, porque acaba como que corroborando pras acusações que jogam contra ela. O Jonas, ele resolve ajudar a irmã. Então o Jonas resolveu pegar o cavalo e ir até a floresta pra ver se ele conseguia achar comida presa naquelas armadilhas. A Thomasin descobre e vai com ele. E lá na floresta acontecem algumas situações, assim, o Jonas, ele acaba encontrando novamente a bruxa no meio da floresta. A Thomasin fica desnorteada e consegue voltar pra casa e encontra os pais já procurando pelos dois. Só que o Jonas desapareceu. E mais uma vez ela é culpada do ocorrido. E a partir daí você percebe que ele, né, algo aconteceu ali com ela. Fica subentendido que ele foi amaldiçoado, talvez pela bruxa. Não se sabe exatamente o que ela fez com ele, que tipo de ritual. Porém, ele aparece já de noite e completamente doente, com aparência doente, desgastado. E, né, a Thomasin que o vê, e isso acaba sendo mais um fator contra ela, né? Exato. Ainda que a gente não tenha evidências muito fortes, mas querendo ou não, essas coisas bizarras sempre acontecem quando ela tá presente, né? Sim. A situação só não piora muito pra Thomasin porque naquele momento o Jonas, ele tem um momento que dá a entender que ele vê Deus, que ele começa a falar sobre Deus e sobre Jesus. Porém, antes disso, algo sai da boca dele, uma maçã podre, mordida. E logo após isso, ele fala sobre Deus, ele chega a se erguer, abrir os braços e ele morre. E nesse momento há bastante luto. A mãe continua bem revoltada com a Thomasin e expulsa ela daquele lugar. Acabou que, como o pai, se vendo naquela situação, não sabia o que fazer, ele prendeu as 3 crianças lá fora, acredito que num celeiro. Durante a noite, já numa cena que foi mostrada com as crianças, você vê que o bode preto, né, que é o Philip, está lá dentro com ele. E a Thomasin, ela pergunta pra Mercy se ela é a bruxa. Só que você não tem a continuação daquele diálogo. Da cena, né? Exato. Mas você só tem que um barulho aconteceu, todos se assustaram. Então o pai, ele chega de manhã e vê aquela cena. Você não vê mais os gêmeos, mas você vê as cabras destroçadas. O Philip, né, o bode preto, dá uma chifrada no estômago do pai e ele vem a falecer. Naquele momento, a mãe, ela sai da casa e ela vê o marido morto, ela não vê os filhos, ela só vê a Thomasin viva. Mais uma vez, ela na cena do crime, né? Então fica cada vez mais difícil, né, tentar defender a menina. Como ela já tinha essa raiva acumulada da própria filha, ela já chegou indagando: Thomasin, o que você fez? Elas têm uma pequena briga ali naquele momento. A mãe tenta estrangular a Thomasin. A Thomasin, pra se defender, ela acaba matando a própria mãe. E ela se encontra completamente sozinha, no meio do nada. Pesado, né? Com todos os familiares mortos, apesar que os gêmeos apenas desapareceram. Ela olha diretamente pra câmera e ela tenta falar com o Black Phillip. E ela pede: fale comigo assim como você falou com a Mercy. Você ouve uma voz masculina respondendo. E ele pergunta: o que é que você quer? Ela vira até meio surpresa, dá a entender que ela, né, pediu ajuda quase que no meio desesperado. Meio que eu acho que talvez ela tenha pensado: eu não tenho nada a perder, entende? Então, se o bode realmente for o demônio, eu vou me lançar nisso aí porque é o que temos pra hoje, entende? Uma espécie de atitude de desespero mesmo, de desistência de acreditar em tudo que ela acreditava. Então ele diz que ela precisa assinar um livro. Ele pega na mão dela e assina o nome dela naquele livro. E a Thomasin, ela vai já nua em direção à floresta. Dentro da floresta, ela começa a ver várias mulheres que estão ao redor de uma fogueira. Então a Thomasin, ela vai fazer parte daquele ritual também. Ela se aproxima, é que as mulheres começam a dançar e a levitar. E depois de um tempo ela começa a levitar também. E é interessante, é o que meu marido me disse, a expressão que ela faz é bem intrigante, porque ao mesmo tempo que ela parece assustada, ela parece em êxtase também. Tem uma cena final, eu acredito que é a própria Thomasin, mais lá em cima, né, acima, com os braços abertos, e nisso o filme se encerra. Não sei se talvez o filme quis passar pra gente que desde o início a intenção era atingir ela. A intenção de destruir a família, de fazer tudo aquilo com a família, de causar todo aquele caos ali, na verdade eram porque eles queriam de alguma forma recrutar a Thomasin pra ser bruxa, né? E que pra mim é um final assim bem surpreendente. Particularmente eu acho
acho que o final é muito bom, porque Sim. ele faz sentido com a história. Ele fecha bem a história. E você entende o porquê aquilo aconteceu. Dá a entender que desde o início, a menina que era avisada, né? Eles queriam recrutá-la pra ser uma bruxa também. Algo bacana desse filme que a gente não comentou no início é que ele é baseado em relatos verdadeiros daquela época, né? Do século XVII, nesse período da caça às bruxas. Então, jornais, documentos oficiais e até contos populares sobre bruxaria foram usados pra fazer esse filme, né? O roteiro desse filme. Inclusive alguns diálogos, né? Exato, alguns diálogos são exatamente iguais aos que eles acharam nesses textos. Bem interessante isso. É bem interessante. É bem interessante como o filme ele consegue construir toda essa atmosfera de maneira sutil, mas ao mesmo tempo muito eficiente. E pra mim é uma das melhores formas de você realmente fazer um terror moderno. O terror, ele é um gênero que vai ao longo dos anos se aprimorando, se modificando. E eu acho que isso faz muito sentido também porque, né, a gente vai mudando. Por exemplo, coisas que talvez assustassem meus avós são coisas que talvez não me assustariam se eu assistisse hoje. As coisas vão se modificando, então eu acho bem interessante essa proposta do filme de trazer um terror num sentido um pouco mais diferente. Bom, galera, então aqui esse foi o nosso singelo vídeo falando sobre o filme A Bruxa, um excelente filme. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, porque vale muito a pena. Se já assistiu também, recomendo que você assista de novo pra pegar todos esses detalhes que a gente comentou aqui, né? Pode ser que talvez numa primeira vez você não tenha prestado atenção em tantas coisas assim. Não esquece de que vai ter outros vídeos aqui também sobre esse tema. Se ainda não for inscrito, se inscreva, assine. Assine o vai sininho. assinar aí, vai assinar o sino comum. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações para você saber quando a gente postar vídeos aqui, não só sobre filmes, mas também sobre outros conteúdos que a gente faz aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito aqui no nosso vídeo. A gente se vê então numa próxima e até lá.